Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e eu vou tentar fazer uma análise bem imparcial aqui e bem fria para você. Cara, porque o Tite, sim, ele merece ser cornetado pela forma única dele jogar, é coisa que eu já falava há bastante tempo, e também pelas escolhas, né, dessa questão de poupar, nos jogos mais importantes, que era o jogo contra o Palmeiras, fora de casa, e no jogo contra o Bolívar, que era o maior desafio na altitude, que ele falou que se propôs, né, pediu para o time tocar a bola, mas em nenhum momento a gente viu que o Flamengo, de fato, tentou tocar a bola, tentou jogar curto, tentou botar o adversário na roda, ser menos vertical e mais lateral, digamos assim, né? Jogar mais para os lados, sem focar tanto no gol. E mereceu perder, a verdade é essa, mereceu perder do Bolívar. E hoje aqui contra o Botafogo, cara, num calor, cara, se o Flamengo tem uma sequência dura como tem, o Flamengo tem jogadores que sabem tocar a bola como tem, o Flamengo tem um dia desses, 11 da manhã, um sol do cacete, do jeito que teve aqui. Cara, por que o Flamengo vai insistir nessa forma de jogar tão vertical? É isso que eu tô falando. E a Raíza Simplício falou uma coisa certa também, a falta do Cebolinha, porque o Cebolinha tinha o jogo um pouco mais associativo, tinha um jogo individual de driblar, o drible mais curto do que tem o Bruno Henrique, isso é fato. Mas por que o Flamengo não consegue cadenciar um pouco o jogo de uma forma que, sabe assim, esfrie, vai dosando energia? O Flamengo a todo momento está ficando sem energia no segundo tempo. Foi assim contra o Palestino, logo depois do título do Campeonato Carioca, que botou o time titular, todos os titulares de uma forma bizarra. Isso aí a própria diretoria tem culpa, né? O Tite já falou sobre isso, que a diretoria que pediu, mas foi bizarro. Aí contra o Palestino no segundo tempo sentiu, foi até um pouco pressionado, passou um pouco de sufoco, podendo ter feito outro erro do Flamengo, não aproveitar as oportunidades e matar o jogo quando pode, né? Hoje foi mais ou menos parecido, apesar de não ter tido oportunidades claríssimas, mas não finalizou a gol, mas teve mais volume, poderia ter feito 1 ou 2-0 logo no primeiro tempo. E aí, beleza, você pode dosar a sua energia, porque no Palestino, como eu falei, não dosou e foi mal. Contra o São Paulo também, tirou os jogadores, foi mal, o São Paulo fez um gol, poderia até ter empatado, mesmo o Flamengo tendo dominado o jogo ali totalmente até tomar o primeiro gol. E o São Paulo do Carpini já demitido. Então, cara, por que não tem outras formas de jogar? Tite, você merece ser cornetado nesse aspecto. Sim, merece. Você falou do desempenho, mas assim, tudo bem, é tudo verdade. Eu não vou dizer, a torcida do Flamengo não quer ouvir isso, mas é tudo verdade que o Flamengo teve um jogo no sintético lá contra o Palmeiras, o Flamengo teve um jogo na altitude contra o Palestino, e o Flamengo teve um clássico 11 horas da manhã no calor. Em uma semana teve 3 jogos muito difíceis, em contextos muito difíceis. O sintético, a altitude e o Bolívar, que tem um bom time, e o Botafogo hoje no Maracanã às 11 horas da manhã, que é um absurdo, que até o próprio Arthur Jorge falou sobre isso. É um absurdo, uma vergonha. Mas o Tite poderia ter levado o Flamengo, preparado o Flamengo de uma forma melhor para esses confrontos. É fato, isso é incontestável. E aí eu perguntei para o Arthur Jorge sobre isso, sobre a versatilidade dos técnicos portugueses, porque o Flamengo teve o Jorge Jesus, o Botafogo teve o Luiz Castro no ano passado, que liderou o campeonato com até 14 pontos de vantagem, e o Palmeiras tem o Abel Ferreira nesse tempo todo, desde 2020. E eles são mais versáteis, muito mais versáteis, treinando aqui os times brasileiros foram e são, né, no caso do Abel Ferreira, do que os técnicos brasileiros. O Dorival, por mais que ainda tenha uma limitação ou outra, teve no caso do trabalho do Flamengo, até um pouco no trabalho do São Paulo, mas o Dorival com o Flamengo tinha o time A e o time B jogava de uma forma, o time B jogava de outra, forma tática que eu tô falando, entendeu? No caso do Tite, parece que é sempre a mesma coisa. Pega o time de 2022, da Copa do Mundo, da seleção, é a mesma coisa se você espelha o time do Flamengo, esse time do Flamengo, com aquele time da seleção brasileira, cara, que tem dificuldade de penetração, que tem dificuldade de articulação, sabe, que tem pouco repertório. Então, assim, o Tite, ele pode evoluir, pode melhorar ainda mais. Isso que fala que o Tite é retranqueiro não é o caso, mas ele pode ter um repertório ainda maior. Por isso que quando eu falo que o Dorival é um técnico melhor do que o Tite, tem uma oferta melhor do que um cardápio melhor do que o Tite, é verdade, mesmo não sendo tão vitorioso quanto o Tite. Dá uma olhada aí na minha pergunta para o Arthur Jorge, porque eu perguntei diretamente para ele sobre essas questões aí do técnico português, dos técnicos portugueses terem mais repertório para jogar do que os técnicos brasileiros. Vê o que ele respondeu aí. Tamo junto, torcemos sem parar. Oi, Arthur. David aqui, antenados na jogada, David Sharp. Queria que você comentasse uma observação minha em relação a técnicos portugueses que fizeram sucesso aqui no Brasil e técnicos brasileiros de sucesso, como, por exemplo, o Tite no Flamengo, que é considerado um dos melhores, se não o melhor técnico brasileiro aqui, ex-técnico da seleção. Os técnicos portugueses aqui no Brasil, Jorge Jesus, o próprio Luiz Castro, Abel Ferreira,
parece que tem mais versatilidade na forma de jogar. Não sei se você enxerga isso. A crítica agora ao Tite é que ele é muito, digamos, engessado. Tem a mesma forma de jogar, muito direto, com a ligação... Não é ligação direta, mas com pouca variedade, com pouca oferta, digamos assim, né? Pouco repertório. Inclusive, foi uma crítica a ele na Copa do Mundo de 2022. Como é que o senhor enxerga isso? É uma visão sua? Os técnicos portugueses são mais versáteis? Como é que o senhor enxerga essa comparação de escolas, de treinadores portugueses, talvez mais táticos do que os brasileiros? Obrigado. O bom senso diz-me que eu não lhe devo responder a isso, porque não vou entrar nessa guerra. Nós já tivemos um dos melhores momentos que nós tivemos em Portugal foi com um técnico brasileiro. Não vou fazer aqui aquilo que possa ser a diferença de uns para os outros. Aquilo que nós falamos aqui é de competência, independentemente da nacionalidade. E creio que é isso que todos os clubes procuram. Cá, em Portugal, temos técnicos estrangeiros de muita qualidade também. Aquilo que nós fazemos é dar o nosso melhor, e se o nosso melhor for suficiente ou capaz de ajudar o time onde nós estamos, perfeito. Porque se não ganharmos, vamos embora, seja qual for a nossa nacionalidade. Portanto, aquilo que eu tenho que falar é sobre mim, sobre o Botafogo. Não tenho que falar sobre os outros meus colegas ou sobre as outras equipas. Neste momento, a minha preocupação é apenas e só fazer um bom trabalho. Estou muito feliz de estar à frente do Botafogo. Estou muito contente com aquilo que tenho ao meu dispor. Trabalharei sempre para contribuir e ser mais um a ajudar o Botafogo a ser melhor. Distribuir isso a cada 72 horas, então legal, não é? Então não é um número de jogos, eu estou falando desse acúmulo especificamente de recuperação. E ele porque senão estoura o Pedro. Aí estoura o ligamento do Pedro, ele vai ficar 7 meses e vai ter que fazer cirurgia de joelho. É isso que quando eu falo, a decisão é quando eu falo em termos médicos. Se estoura a perna, a coxa do Arrascaeta, ele vai ficar 30 dias fora. Então a gente tentar gerir isso para que se o Nico arrebentar, ele vai ficar quanto tempo fora? Então a gente gerir para não estourar o atleta. É por isso que a gente faz. Senão eu colocaria e faria tudo, não é para minha vontade. Né? Especificamente a gente, quando pensa no adversário, não entra tantos esses detalhes do Botafogo, vamos explicar, né? Mas a gente vinha nesse calendário congestionado enfrentando adversários que jogavam, se tu pesquisar, adversários que jogavam semana a semana, enquanto nós jogávamos a cada 2, 3 dias. Né? Essa é uma dificuldade, que muitos vão ter em determinados momentos, a gente teve agora. Mas a gente teve 3 dificuldades que nos tem, e que o Botafogo não teve, só para comparar ao Botafogo. Né? Que tem um elenco qualificado, que contratou um grande treinador, que já está fazendo um grande trabalho pelos resultados que vem alcançando, mas que na quarta-feira jogou aqui no seu estádio sem viagem, sem nada, que não enfrenta, e já é acostumado a jogar em gramado sintético, no seu gramado, que tem um domínio como o Palmeiras tem. Para nós tem essa dificuldade, e tem a dificuldade da viagem, e tem a dificuldade de jogar na altitude. Hoje a dificuldade dos dois foi a mesma, e a gente já falou do jogo, então para não fazer um comparativo a isso. Né? Então nesses momentos que a gente teve essa sequência, essa última sequência de 3 jogos, a gente teve muita dificuldade. O São Paulo, no último jogo em casa, a gente conseguiu fazer um bom jogo, podia ter feito mais, acabamos sofrendo gol, uma decorrência dessa sequência de calendário anterior que a gente falou. Mas o futebol que a equipe apresenta agrada vocês hoje? O nível de futebol que o time joga agrada? Caiu e precisa retomar. Essa situação linkada àquela observação que eu te falei anteriormente. Precisa retomar o padrão que ela estava anteriormente e a partir daí... Mesmo no sintético, mesmo na altitude, não agrada. Tem que cuidar.